Temos assuntos importantes para falar e o que se segue é igualmente importante. Apaixona-te pela vida, não fumes, é o nome da campanha lançada pela Associação Pulmonale. Vamos saber mais sobre esta associação e sobre esta campanha com a ajuda de Isabel Magalhães, da direção desta associação. Olá, viva Isabel! Bom dia! É lá, sim mesmo, um xereco deve ser... Espera aí. Não, já está. Obrigado. Isabel, bem-vinda. Muitíssimo obrigado pela presença para que possamos falar sobre esta campanha em concreto. Mas antes disso vou pedir que nos apresente a Associação Pulmonale. A Associação Pulmonale é uma associação de apoio ao doente com cancro de pulmão. Foi constituída no final de 2009 e, portanto, tem como objetivo, basicamente, apoiar quer o doente, quer os seus familiares e cuidadores. Que é algo muito importante também. Aliás, todas as associações, todas não direi, mas boa parte delas têm esse cuidado. Porque quando acontece algo do género de uma família, desestrutura-se um bocado a família. E há muitas vezes também necessário o apoio à família, não é? Exatamente. Portanto, tem também, nesse sentido, participa, portanto, na investigação científica, também na base, portanto, do estudo do cancro do pulmão, participa em associações internacionais que agregam associações de vários países do cancro do pulmão, em que essas associações procuram que, portanto, essas organizações procuram trazer o cancro do pulmão para a agenda mundial e, ao mesmo tempo, trocar entre si as melhores práticas, no sentido de que em cada país, enfim, possa haver os melhores cuidados, quer a nível do doente, quer ao nível do apoio. Mas, fundamentalmente, a Pulmonale tem investido muito, desde o seu início, numa área que para nós é fundamental, que é a prevenção do cancro do pulmão. Porque nós sabemos que o cancro do pulmão, em 85% dos casos, é provocado pelo tabaco. O tabaco é hoje uma das principais causas de morte evitáveis no mundo. A Organização Mundial de Saúde prevê que em 2020 seja mesmo a principal causa de morte no mundo. Isto acarreta um conjunto de custos de várias natureza, como pode imaginar. Posso lhe dar uma pequena ideia, que na União Europeia morrem anualmente 700 mil pessoas com cancro de pulmão. Em Portugal são diagnosticados por ano 4 mil novos casos e morrem anualmente 3.600 pessoas. Este mês é um mês importante, não é? É de sensibilização justamente para o cancro do pulmão. É um mês dedicado ao cancro do pulmão, em que se procura que isto seja um tema falado e tanto mais que isto é uma patologia com algumas características. Enfim, há algumas coisas que são comuns às várias patologias do cancro, mas se calhar quando falamos no cancro do pulmão vamos ter que pensar em duas coisas. Talvez porque sabemos que está muito ligado ao fumo, 85% dos casos têm origem no fumo. Depois há aquele estigma do doente quando está com o cancro do pulmão, muitas vezes há um bocadinho aquele sentimento de culpa e por outro lado, há um outro fator importantíssimo, que é que normalmente o cancro de pulmão, nomeadamente em Portugal, é diagnosticado numa fase muito tardia. Pois. Porque ataca de forma silenciosa. Ataca de forma silenciosa. Os sintomas iniciais correspondem normalmente ao agravar dos sintomas daquelas pessoas que fumam imenso. E, portanto, as pessoas acham que associam ao tabagismo. Normalmente, quando procuram um médico, já estão numa fase muito adiantada em que o tumor já está disseminado e muitas vezes a sobrevida ao fim dos 5 anos é apenas de 15%. Sim. Daí que seja muito importante alertar para esta patologia
dar a conhecer os sintomas. Foi feito um estudo a nível internacional em que, curiosamente, Portugal é dos países pior classificado nesse ranking, em que cerca de 33% da população não sabe sequer identificar um único sintoma do cancro do pulmão. Sendo que são sintomas, se calhar, idênticos a algumas doenças. Não sei se todos em simultâneo nos deixam mais alerta, não é? Sim. Imagino a rouquidão é algo que pode acontecer noutras doenças. A rouquidão, a perda de peso, um estado de fraqueza, mas depois há aqueles, portanto, sintomas da chiadeira, da tosse persistente, da tosse com expectoração. Exatamente. Há alguns sintomas mais específicos. Sim, não é? Isso é muito específico, mas não será tarde aí já. Se for logo quando esses sintomas aparecem, não será, penso que ainda as pessoas têm uma hipótese grande. O que acontece é que muitas vezes, quando vão ao médico, já não se queixam desses sintomas, queixam-se do que os médicos chamam os sintomas à distância. São perturbações psicológicas, perturbações motoras, em que surgem já numa fase muito, muito avançada. Muito bem. Para prevenir, e porque em Portugal os jovens começam a fumar entre os 15 e os 18 anos. Muitas vezes até antes. Sim, isto é uma média, mas para prevenir é lançada esta campanha Apaixona-te pela Vida, Não Fumes, informa-te sobre o cancro do pulmão, que é uma campanha que justamente pretende sensibilizar os mais jovens, através também de algumas figuras bem conhecidas, não é? Exatamente. Porque realmente é fundamental criar, portanto, passar uma mensagem aos jovens de que não precisam de fumar para se afirmar, para serem fixe. Exatamente. Até acho que, felizmente, hoje em dia na moda está a não fumar. Exatamente. E que se mantenha ao longo de muito tempo essa moda. E, aliás, uma coisa curiosa é que, eu há bocadinho referi-lhe que a Organização Mundial de Saúde está extremamente preocupada com a questão do tabagismo. Mas o tabagismo é cada vez mais, portanto, isto naturalmente porque a análise é feita na base dos grandes números e, portanto, o que acontece é que está a haver portanto, o tabagismo deixa de ser um fenómeno dos países desenvolvidos, cada vez mais, é menos um fenómeno dos países desenvolvidos e está-se a deslocar para zonas em que a informação é muito reduzida, por exemplo, nos países da África. É claro que aí temos populações imensas e daí que isto em custos mundiais, traduzido no custo mundial, é uma preocupação para a Organização Mundial, não é? Mas, de facto, é cada vez mais o tabaco um hábito das pessoas menos informadas. Muito bem. Espero que tenham a oportunidade de espreitar esta campanha, protagonizada por figuras bem conhecidas. Frederico Moraes, por exemplo, campeão nacional de surf, Manuel Luís Rocha, apresentador, meu colega que está a trabalhar nesta altura, Ricardo Carriço, ator, Tomás Moraes, treinador de rugby e comentador também, já agora, William Carvalho, conhecido futebolista. Portanto, são várias as figuras que se associam a esta campanha. Apaixona-te pela Vida, Não Fumes, informa-te sobre o cancro do pulmão, que pretende, naturalmente, sensibilizar as pessoas, os jovens em particular, mas diria que a população em geral, sensibilizá-los para os malefícios do tabaco e as suas implicações, muitas vezes mortais. Portanto, são de facto, têm que ter muita atenção a isso. Esta é a campanha que está em curso, que assim se vai manter também durante este mês de novembro, que é de facto o mês de sensibilização para esta questão. Isabel, muitíssimo obrigado pela presença, obrigado por explicar melhor também o que é esta associação, o que é que faz e explicar também esta campanha. Recordo que em Portugal são diagnosticados por ano cerca de 4.000 novos casos de cancro do pulmão. Esteja alerta, não fume, saiba mais em www.pulmonal.pt, é o website onde encontra então mais informação. Muitíssimo obrigado.